Tá todo mundo alvoroçado com o lançamento do mais recente álbum da Madonna, o Madame X, que traz a participação da Anitta, aquela coisa toda. Nesse vídeo eu vou contar pra você porque esse disco é uma das maiores porcarias dos últimos tempos. Meu amigo e minha amiga, na sexta-feira passada chegou a todas as plataformas digitais, daqueles serviços de streaming, aquelas coisas todas, o mais recente disco da Madonna, chamado Madame X, né? Fica todo mundo alvoroçado, ficou todo, porque tem a participação da Anitta, aquela coisa toda. E antes de eu falar para vocês aqui a minha opinião, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa lojinha com os nossos produtos. Enfim, você já sabe como faz, evidentemente. E é claro que eu vou emitir aqui a minha opinião depois de ouvir o disco, porque afinal de contas eu gosto muito do trabalho da Madonna. Tanto que eu tenho vários discos aqui, inclusive eu até separei um dos meus favoritos. O meu favorito é esse aqui, ó, o Ray of Light. Esse disco aqui pra mim é uma verdadeira obra-prima da Madonna, que ela lançou em 1998, se não me falha a memória. Aí evidentemente que tem o Like a Virgin, que é deliciosamente pop, tem o Erótica, o Bedtime Stories, que é um disco bem legal, esse aqui também que é muito legal, o Music, que pouca gente dá valor, é um disco muito legal, mas a obra-prima pra mim é realmente o Ray of Light. Então assim, obviamente que fui ouvir o novo disco da Madonna, e pra você ter uma ideia, eu gosto tanto do trabalho dela, que eu até consigo encontrar um certo interesse em ouvir alguns discos assim que até as pessoas não curtem muito, como o Confession on a Dance Floor, de 2005, se eu não me engano, e eu gosto até de algumas faixas de um disco que muita gente detesta da Madonna, que é aquele Hard Candy, que saiu em 2008, se não me falha a memória. Agora, tem discos da Madonna, os mais recentes, por exemplo, aquele MDNA, ou que a gente chama de Madonna, né, de 2012, e o Rebel Heart, por exemplo, de 2015, esses discos são muito ruins mesmo. Mas eu confesso que eu não estava preparado para ouvir o mais recente álbum da Madonna, que é o Madame X. O negócio já tinha começado a cheirar mal quando, um pouco antes do lançamento oficial do álbum, a Madonna soltou os singles, né, as canções que ela fez em duetos para esse disco, e eu já tinha ouvido aquilo e eu falo, cara, esse disco vai ser uma porcaria gigantesca caso ele reflita essas músicas de trabalho, né, os singles que tinham sido lançados com antecedência. E aí fui ouvir aquela edição mais luxuosa, né, que vem com, se eu não me engano, umas 15 ou 16 faixas, e eu vou falar uma coisa, realmente o disco é surpreendente, porque ele é um lixo completo. E você sabe o que é engraçado? Eu andei lendo algumas resenhas nos grandes portais de comunicação, nos jornais, e eu senti uma coisa muito estranha. Eu senti que muita gente ficou com receio de meter o pau no disco, sabe? Receio de receber aquela avalanche de ódio daqueles fãs retardados que a Madonna tem. Eu senti que tem jornalista, tem colega meu que ficou com um certo receio de falar mal desse disco. Mas não é o caso do tio aqui, né? O disco é realmente uma verdadeira bomba, é um lixo total. Primeiro de tudo, fica muito evidente que a Madonna, esperta como ela sempre foi, ela percebeu que esses discos mais recentes dela não despertaram mais aquele burburinho que acontecia no passado, e ela também sabe que esses discos não têm uma relevância dentro da carreira dela, se você for examinar. Ela percebeu isso, ela é muito esperta. E quem acompanha a carreira da Madonna sabe que o último bom álbum que ela lançou foi exatamente o Confessions on a Dance Floor, de 2005. E de lá pra cá, cada disco é um fiasco atrás do outro. Não só em termos de vendagens, como em termos de crítica. E vou falar pra vocês, com razão.
Enfim, como a Madonna ela é muito esperta, o que é que ela fez? Ela, sacando isso, ela resolveu buscar abrigo em um mercado que sempre foi muito favorável a ela, que é o mercado hispânico, tanto dentro dos Estados Unidos como no México, na América Central. Então, enfim, o mercado latino sempre foi muito acolhedor para a Madonna, né? Então, o que ela fez, cara? Ela resolveu buscar um abrigo nesse mercado, chamando alguns dos artistas mais populares dentro desse universo hispânico latino, que engloba também o Brasil. E a Madonna é tão esperta, cara, que ela deu essa guinada e ela criou um alter ego para o disco, que é justamente a Madame X, né? Como que... Mas você sabe o que é engraçado? Ela criou esse personagem, esse alter ego, vamos dizer assim, dentro das canções do disco, e muito mais como uma espécie de desculpa para o restante do mercado que ela sempre atingiu, que foi o mercado americano e o mercado europeu. Por quê, cara? Porque ela criando esse alter ego, é como se ela dissesse para ela mesma e para os fãs que ela meio que não tem muito nada a ver com aquilo que está no disco Madame X, que ela, Madonna, não tem uma conexão realmente forte com esse material. É como se ela criasse esse alter ego Madame X e colocasse, de uma certa forma, a culpa nesse personagem para justificar a sonoridade que o disco tem. Inclusive, no release que foi enviado para a imprensa e tal, vem um papo muito furado, dizendo que esse personagem ela é uma espiã que viaja pelo mundo, alterando a identidade, lutando pela liberdade, trazendo luz para todos os lugares da Terra, né? Uma papagaiada que é também perfeita para os tempos de lacração que a gente vive hoje. Ou seja, em um cenário mundial marcado pelo avanço do conservadorismo, vamos dizer assim, pela repressão a grupos marginalizados e um evidente, como é que eu vou dizer assim, um retrocesso cultural que a gente está vivendo hoje, a Madonna, ela sacou que ela poderia lucrar com isso e usar todo esse cenário a favor dela. E ela andou dando umas entrevistas por aí, dizendo que o disco tem um conceito. O conceito tem sim. Sabe qual é o conceito dela? O conceito é atirar para tudo quanto é lado. Você tá entendendo? Em termos de temas, ritmos, parcerias musicais, a mistura de textura acústica com eletrônica. Cada música é uma pior do que a outra. Logo de cara, você já tem aquela Medellín, né? Que é um dueto dela com o cantor colombiano Maluma, que é talvez o nome latino-americano mais conhecido nos dias atuais. Então, o que ela foi lá? Pegou, o cara é muito popular, vamos fazer um dueto. Aliás, fizeram 2 duetos no disco, né? Os 2, assim, simplesmente horrorosos. Porque um é a Medellín, propriamente dita, né? Que tem, inclusive, aquela tradicional batida de... Sabe? Que parece que agora tem tudo quanto é música pop, tem esse tipo de batida. E essa mesma batida volta a aparecer na outra parceria, no outro dueto que ela tem nesse disco com o mesmo Maluma, numa música chamada Bitch I'm Louca. Sacou? A mesmíssima batida e com o mesmo resultado ruim nas 2 músicas. Aí tem uns outros duetos no disco, né? Tem um outro dueto horroroso numa música chamada Future, que ela faz com um tal de Quavo, né? Quavo, nem sei, é um reggae muito sem vergonha, mais fraco do que café de orfanato. Antes de continuar com esse papo, meu amigo e minha amiga, presta atenção nessa mensagem, essa sim muito importante que eu tenho para dizer a você que é pai e mãe e está preocupado com o futuro dos seus filhos nesse planeta cada vez mais empesteado de lixo plástico. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né?
Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis. Por quê? Porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. E obviamente que ela quis também bancar a transgressora, né, vamos dizer assim, e botou um tema meio esquisito ali no meio, que é uma canção chamada Dark Ballad, que é uma tentativa de você usar a vibe da ópera e da música erudita numa balada pop meio eletrônica, assim, com um resultado incrivelmente ridículo e muito mal costurado em termos de arranjo. Tem uma outra música chamada God Control, né, que parece engraçado, cara, ela parece música de concurso de imitadores gripados da Lady Gaga. Uma coisa impressionantemente ruim. Essa música tem um coral assim, antecedendo uma batida meio disco dos anos 70, você tá entendendo? Que é um disco em que é engraçado porque essa música ela parece sobra de algum disco anterior da Madonna. Aliás, eu tive essa mesma impressão de refúgio dos discos anteriores quando eu ouvi uma música chamada I Don't Search, I Find, que parece uma sobra desse disco aqui, do Erótica, né? E tem uma outra música chamada Looking for Mercy, que parece sobra do Bad Time Stories. É uma coisa impressionante, essas canções realmente parecem temas que não foram aproveitados naquela época e ela resolveu agora trazer com uma nova roupagem. E é claro que dentro dessa papagaiada toda, ela não poderia deixar de mostrar um apreço pelo continente africano também, né? Ela traz uma música chamada Batuca, que é exatamente isso, assim, é um monte de percussão e um coro emulando assim uma vibe africana, assim. A música mesmo é uma balada meio pop eletrônica, bem medíocre e bem repetitiva, mas que mostra que a Madonna ela quis exibir para as pessoas uma vibe assim do tipo, eu adoro world music, eu tô antenada com o que está acontecendo no restante do mundo. E isso também reflete no fato de que o Madame X é um disco em que a Madonna ela canta em 3 línguas diferentes. Ela canta evidentemente em inglês e há algumas palavras que são cantadas em português e também em espanhol. Só que esses trechos em português ela canta com aquele português de Portugal, né? Porque inclusive ela, não sei se ela nem tá, talvez ela ficou morando um bom tempo lá em Portugal, porque ela estava acompanhando a carreira do filho dela, que parece que quer ser jogador de futebol profissional, então ela foi para lá para acompanhar, mas enfim, ela canta com aquele português de Portugal, umas músicas simplesmente horrorosas, assim, são algumas palavras que ela enxerta em algumas dessas canções, e canções horríveis, assim, tem se eu não me engano, é na Crazy e tem na Killers Who Are Pouring, se eu não me engano, são essas 2 músicas que tem essas palavras em inglês, e assim, são músicas simplesmente pavorosas, que ficam ainda mais horríveis porque a Madonna canta nessas músicas como se ela estivesse imitando as centenas de imitadoras profissionais que existem no show business nos dias de hoje. É uma coisa impressionante, ela imita as imitadoras. Isso fica muito evidente numa canção chamada Come Alive, né? Que tem aquele velho truque de colocar um coro emocionante no refrão, sabe aquelas presepadas que o Michael Jackson fazia? Pois é. E ela continua nessa postura de se mostrar antenada com o que está acontecendo com os sons do planeta, aquela coisa do world music. Tem uma música, por exemplo, chamada Extreme Occident, que é uma balada com tem umas tábuas, tem uns toques indianos, né? Que é para pregar exatamente esse apreço que ela teoricamente tem pela world music, né? Em colocar umas frases em português, isso é uma coisa que só para enganar a trouxa, né?
Tem um outro dueto que ela faz com o tal de Swae Lee, acho que é assim que fala, que é uma musiquinha de violão com uma batidinha eletrônica, que fora de brincadeira, cara, parece aquelas musiquinhas de programa de calouro, de apresentação de final de ano de escola, cara, é uma coisa constrangedora. Agora, o pior momento do disco, adivinha qual é? Exatamente, meu amigo e minha amiga. Faz Gostoso, que é a música que ela gravou em dueto com a Anitta. Eu não vou nem comentar a respeito da letra absolutamente ridícula que essa música tem, que é engraçado, porque essa música ela é tão ruim em todos os aspectos, em letra, arranjo, na participação da própria Anitta, que ela chega a destoar do disco, do restante do disco, que já é um repertório bem destoante entre si. É uma música simplesmente patética. E a intenção é óbvia, né, cara? Assim como ela fez com o público hispânico e latino, com as outras participações lá do Maluma, do Quavo, né, com aquele reggaezinho, blá, 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 América Central, Colômbia e tal, ela também fez o agrado, né, ao público brasileiro, né, para obter essa simpatia do mercado brasileiro também, que curte esse tipo de som popularesco, né, essa mistura de funk carioca com batucada, com aquela coisa meio bem clichêsenta, que é exatamente o que você ouve nessa música chamada Faz Gostoso. Aliás, essa é mais uma tentativa da Anitta em se projetar internacionalmente, né? Essa carreira internacional da Anitta já tem uns 2, 3 anos que tá pra... Agora vai, né? Agora vai estourar. E não estoura. E vou falar uma coisa pra vocês. Se depender dessa participação da Anitta nessa música da Madonna, pode esquecer, porque a carreira internacional da Anitta vai continuar sendo o flop que sempre foi. Aliás, eu até fiquei sabendo que, inclusive, ela não vai ter o contrato renovado com a agência chamada Shots, que é a agência que cuida da carreira da Anitta nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, ela não vai renovar o contrato, ou não vai ter o seu contrato renovado. Você tá entendendo? Porque inclusive essa agência estava trabalhando com a Anitta desde 2017, tentando, e evidentemente que não acontece rigorosamente nada, né? Ao contrário do que pregam as suas assessorias de imprensa, os seus fãs, que falam que a Anitta tá bombada lá fora. Não, cara, não tá bombada. Ainda não está bombado e não vai bombar. E ela provavelmente e a sua equipe estão tão desesperadas que elas estão agora seguindo no Instagram. Cara, eu recebi essa notícia hoje de manhã, eu não acreditei. Isso, inclusive, é uma notícia de um grande portal de comunicação, cara. A notícia é que a Anitta está seguindo no Instagram o empresário da Ariana Grande e do Justin Bieber, que é um cara chamado Scooter Braun. Olha, essa é a notícia. Essa é a estratégia da Anitta agora. Que patético, meu Deus do céu. Mas enfim, voltando então ao disco da Madonna, a gente termina a audição e você fica com a nítida impressão de que foi uma tentativa clara, cristalina, da Madonna em tentar dialogar com algumas dos principais representantes musicais fora dos Estados Unidos, você tá entendendo? E tudo soa muito previsível e até é até deprimente para quem se diz tão ousada. Agora, sabe o que é o pior dessa estratégia dela? É que isso está se refletindo nas vendas dos ingressos dos próximos shows da Madonna nas principais capitais americanas. Os ingressos estão completamente encalhados numa proporção que jamais aconteceu na carreira da Madonna. Pois é, eu aposto com você que é mais uma estratégia que vai dar errado. Assim como a tal carreira internacional da Anitta. No final, a gente percebe que realmente tanto a Madonna como a Anitta, elas vão acabar abraçadas no meio de um naufrágio artístico. Madonna tentando voltar a ser relevante e a Anitta tentando ser relevante num mercado internacional. As duas vão fracassar.
Ok, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo da semana aqui no nosso canal. Não esquece de fazer a sua inscrição, não esquece de visitar a nossa lojinha. E você já sabe, na semana que vem eu volto com mais um vídeo aqui com um assunto bem interessante pra gente discutir aqui. Não vou colocar links das músicas aqui, porque você pode usar as plataformas de streaming, ouvir o disco aqui no próprio YouTube. Então eu não vou colocar link nenhum. Mas deixa o seu comentário aqui dizendo o que é que você achou do disco. Vamos lá.